4 jovens foram resgatadas depois de uma delas conseguir entrar em contato com a família, que acionou a Polícia Federal. Para quem não sabe, não é, recentemente foram resgatadas essas jovens de um navio e basicamente o que se alega é a possibilidade de tráfico de mulheres. Para quem não sabe, o tráfico de mulheres ele se enquadra na seguinte modalidade, não é? Como elas estavam fora, eram de fora do Rio de Janeiro, não é? Quando você transporta uma pessoa de um local para outro, pode ser dentro do próprio país, que aí é o tráfico interno de pessoas, não é? Você sai de um estado, vai para o outro, utilizando seja ameaça, engano, não é? Ou qualquer alguma forma para ludibriar essas pessoas, né? Com uma finalidade de exploração, que é aí a questão do tráfico de pessoas, né? E no caso, a exploração, nesse caso aí desse navio, seria a exploração sexual, tá? Não é o primeiro caso, ainda estão sendo investigados tudo o que aconteceu, mas já ocorreram outros casos similares, não é, de mulheres sendo levadas para esses navios. Elas são, boa parte delas são enganados, outra parte sabem o que vai acontecer ali. No entanto, o fato de saber, isso não significa que vai tirar do crime de tráfico de seres humanos. Peraí, Dani, mas o que vai acontecer ali? Exploração sexual? Exploração sexual, tá? O que elas às vezes sabem, não é sempre que sabem, tá? É que vai ocorrer a prostituição, mas elas não sabem quais condições. Elas não sabem que elas podem ter que ficar ali várias horas e horas sem ter qualquer tipo de possibilidade de falar não, ou dela ter algum tipo de decisão sobre o que ela pode ou não fazer. Se em determinado momento ela quiser falar, olha, eu não quero mais, ela não vai ter essa opção. Tá? Então, às vezes elas aceitam, sabendo que vai ocorrer a prostituição, mas elas não sabem as condições que vai ocorrer lá, Gente, entendeu? desculpa, assim, é tão absurdo isso, porque há 2, 3 anos, durante a pandemia, ninguém nem podia sair de casa, né? Foram totalmente suspendidas as viagens, os cruzeiros e tudo mais. Parece que ninguém aprendeu nada, né? Nada. E todo mundo, não, nós vamos sair um mundo melhor. E ficou pior, né? Nossa Senhora. E ficou pior. E nesse caso ainda Estão tirando atraso. Então, olha, dos erros. Esse tipo de crime, ele já aconteceu outras vezes, já acontecia antes da pandemia. É que não é muito divulgado, principalmente nessa questão de cruzeiros. Tá? Então, poucas pessoas divulgam isso. Peguei essa matéria em específico até para alertar, porque não são todas que sabem que vai ocorrer prostituição ali. Elas acham que vão participar ali de um cruzeiro, não é? Vai ter algum show, vai ter alguma coisa, e elas vão poder trabalhar ali dentro desse cruzeiro, não é? E não puxam nenhum tipo de informação sobre o que vai acontecer, o que é a empresa, não é? Se tem algum Mas tipo quem de... seleciona, Dani? Quem seleciona essas pessoas para irem trabalhar lá, vamos dizer assim? Alicia, né? Seleciona e alicia. Isso. Olha, isso ocorre desde em rede social, tá? Então a pessoa ela é atraída para lá com uma promessa de com trabalho. uma promessa de trabalho, né? E, às vezes também familiares acabam vendo e chama a pessoa também, né? Ou seja, você acaba sendo aliciada indiretamente. Então, o que eu sempre falo é que você precisa ficar atenta com relação às empresas em si. Qual é o tipo de informação que existe na internet? As pessoas comentam. O que elas comentam também? Não é? Quais são os tipos de informação que faz com que você tenha a segurança de que isso é realmente o trabalho que você vai realizar naquele período, que realmente vai acontecer isso? Porque você vai estar em alto mar. Você não tem nem como sair dali, Você não tem como sair dali. Você não tem escapatória. Você não tem nem como... Ó, quando ocorre a questão do tráfico de pessoas, por exemplo, saindo do país, né, e acaba indo em casa de prostituição, você pode ter uma chance de fugir dali, né? Mas num navio, não. Você não tem chance de escapar. Né? Então, você tem que saber exatamente se a empresa é idônea, se você tem pessoas que indicam o que está acontecendo, porque esse tipo de caso é mais comum do que a gente imagina, só que a imprensa, no geral,
não divulga sobre esse tipo de crime, né? Uhum. Não sei se a Daisy quer comentar alguma coisa. Não, eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, Dani. Eu prefiro mais ouvir e aprender. Eu acho tão estarrecedor que eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade em acreditar que isso é real. É, exatamente. Mas a maioria das pessoas, Daisy, realmente tem essa Eu acho dificuldade. muito louco. Porque Acho que é o pior tão... do ser humano. É o pior do ser humano. Então, muita gente realmente tem essa dificuldade de acreditar, porque é tão bárbaro que exato. isso exista, não é? Tanto que a gente já chegou a comentar daquele filme Sound of Freedom, né? Som da Liberdade, que as pessoas, parte da população acha que é só um filme, mas não é. Isso são casos concretos e, infelizmente, são crimes bárbaros, não é, que acontecem.